O Léo, a Olivia e o Henrique eram melhores amigos na faculdade, mas após se formarem, cada um se mudou para uma cidade diferente e raramente se encontravam. Por isso, neste ano, eles prometeram uns aos outros que finalmente fariam a sonhada viagem de acampamento juntos. E cumpriram o prometido. No dia da partida, todos estavam na casa da Olivia, terminando de arrumar as mochilas. Os três finalmente terminaram de arrumar as coisas e partiram para o acampamento. No caminho, tiveram que passar por uma mata muito fechada. Dizem que um mago vivia ali e que não era muito simpático. Mas nossos amigos não acreditavam nessas histórias. Todos sabem que magia não existe. De repente, uma parede de fogo bloqueou o caminho deles. Observe as coisas que os amigos têm e identifique o que podem usar para apagar o fogo. Eles poderiam usar este balde para pegar água daquele poço, mas isso não seria suficiente para apagar labaredas tão grandes. A mangueira é inútil, não há onde conectá-la. Então, os jovens devem usar esta pá para pegar terra e jogar sobre o fogo. Eles continuaram a caminhar e pouco depois começou a chover. Então viram uma caverna e se esconderam nela. Mas assim que entraram, a abertura dela se fechou. Havia 3 túneis, mas só um era uma saída. O primeiro estava cheio de crocodilos que não comiam havia 2 anos. No segundo, um leão que não comia havia 2 semanas estava escondido. E o terceiro levava um deserto escaldante. Qual dos túneis os amigos devem escolher? Eles devem esperar a noite cair para que o deserto esfrie e assim passem pelo terceiro túnel. Quanto aos crocodilos, sim, esses animais conseguem viver sem comida por até 2 anos. Os leões também podem sobreviver 2 semanas sem comer nada. Que viagem bizarra! O trio saiu da caverna e voltou para a mata. De repente, os jovens foram pegos no meio de um desastre natural. Mas qual eles devem escolher para ter mais chances de sobreviver? Um tornado, uma enchente ou um raio? O único lugar onde podem encontrar algum abrigo é naquela montanha ali. As superfícies elevadas são uma péssima ideia em meio a uma tempestade de raios ou um tornado. Isso quer dizer que só poderão sobreviver a uma enchente. Assim que subiram a montanha, o céu se abriu e o sol voltou a brilhar. Então, os 3 resolveram continuar sua jornada. Pouco depois, o Léo, a Olivia e o Henrique viram uma pedra gigante. Era impossível contornar aquele obstáculo. Mas o Henrique percebeu uma coisa estranha. Aquelas eram 2 portas. De repente, surgiram 2 guardas do nada. E sabe o que era mais assustador? Eles eram feitos de pedra! O grupo de amigos descobriu que um dos guardas sempre mentia e que o outro sempre dizia a verdade. Uma porta era segura para abrir, mas a outra escondia um perigo terrível. O trio só podia fazer uma pergunta para um dos guardas para descobrir por qual porta deveria passar. Qual deve ser a pergunta? Se eu perguntasse para o outro guarda qual porta é segura para abrir, o que ele diria? Os 2 apontarão para a porta que esconde algum perigo. O guarda mentiroso, porque ele mente. E o que diz a verdade, porque é para lá que o mentiroso apontaria mesmo. Então, os amigos precisam abrir a outra porta. Havia um longo corredor por trás da porta. Depois eles viram mais uma. Mas para abri-la, precisavam resolver um enigma. Qual peça está faltando aqui? Qual botão eles devem apertar? Este aqui, na fileira de cima, o único elemento que está faltando é um triângulo duplo. E na segunda, não tem seta. Os amigos acabaram entrando em outra caverna grande. De repente, ouviram um estrondo. Era um deslizamento de terra. No minuto seguinte, a única saída da caverna estava bloqueada. Por sorte, havia 3 túneis que poderiam tirá-los dali. Mas uma criatura cuspidora de fogo... Peraí, é um dragão? Estava vigiando primeiro.
A segunda passagem estava repleta de centenas de cactos venenosos, com espinhos cobertos por uma substância altamente tóxica. E no terceiro túnel, os amigos viram os olhos vermelhos de lobos famintos. E aí, qual passagem os levará para fora da caverna? Eles precisam escolher o túnel com os cactos. Afinal, são plantas e não conseguem se mover. Se os três forem cuidadosos, conseguirão passar entre os cactos sem encostar nos espinhos. Finalmente, liberdade! Ou não? Um homem surgiu na frente dos jovens. Ele usava uma capa preta e uma máscara. E parecia furioso. Vocês conseguiram se desvencilhar de todas as armadilhas que armei. Mas vamos ver se conseguem sobreviver ao meu próximo desafio. De repente, os amigos se viram pendurados de cabeça para baixo, no ar, com as pernas amarradas. No chão, abaixo da cabeça do Léo, havia várias cobras venenosas. Embaixo da Olivia, um fogo soltava labaredas. E sob a cabeça do Henrique, havia alguns escorpiões. Como os três amigos escaparão dessa, hein? Começou a chover. A água da chuva vai apagar o fogo abaixo da cabeça da Olivia. E veja só, a garota tem uma faca no cinto. Ela pode cortar a corda que prende as duas pernas. E agora que está no chão, pode ajudar o Léo e o Henrique. Os amigos resolveram sair daquela mata o mais rápido possível. Afinal, estava escurecendo, mas não conseguiam encontrar a saída. De repente, a Olivia começou a gritar. Ela viu um homem escondido no mato os observando. Não se preocupe, não vou machucar vocês. Posso ajudá-los a sair daqui, mas primeiro vocês precisam resolver alguns enigmas. Os jovens não tinham outra escolha, então toparam. Bem, então me ajudem a entender o seguinte. Se está chovendo à meia-noite, posso esperar que em 72 horas estará ensolarado? Não, Disse a Olivia. em 72 horas será noite de novo. Aí o homem pegou 3 gravetos compridos do chão. Agora, preciso fazer 4 com esses 3 gravetos. Vocês podem me ajudar? O Henrique soube na hora o que eles precisavam fazer. Então pegou os gravetos e os colocou no chão dessa maneira. Pronto! O outro enigma que o homem misterioso tinha era este. Tem uma combinação de letras. U, D, T, Q, C, S, S. Quais serão as próximas 3 letras desta sequência? O Léo adivinhou na hora que as próximas letras seriam O, N, D. Essas são as primeiras letras dos números de 1 a 10. O homem não desistiu. Existe uma ponte com 1,5 km de comprimento. Ela só aguenta 2.200 quilos por vez. E esse é exatamente o peso do caminhão que está atravessando ela. Ele chega no meio dela e para. De repente, um beija-flor pousa no veículo. Será que a ponte vai quebrar? O Léo percebeu que havia uma pegadinha nessa pergunta. A ponte não iria quebrar, pois o caminhão já tinha gastado um pouco de combustível para chegar ao meio dela. Isso quer dizer que o caminhão está pesando menos de 2.200 quilos, e o peso de um beija-flor não fará diferença alguma. Agora vocês precisam me ajudar com um assunto pessoal, Disse o homem. Entre as árvores, os amigos viram uma piscina quadrada. Bem no meio dela, havia uma ilha com uma arca do tesouro. Tubarões famintos estavam nadando ao redor dela, então ninguém conseguiria ir até lá entrando na água. A distância até a ilha era de 3 metros por todos os lados. As únicas coisas que eles poderiam usar seriam 2 tábuas, cada uma com 2,7 metros de comprimento. Como eles chegarão ao tesouro? É preciso colocar as tábuas assim.
e rapidinho chegarão à arca. O homem ficou finalmente satisfeito e mostrou a saída da mata para os jovens. Mas para onde ir agora? Eles ficaram um pouco perdidos. Após vagar por um tempo, viram uma encruzilhada. Mas a placa tinha caído. O Léo a levantou. Lá dizia: para a Floresta Mágica, para o litoral, para a cidade. Como os três saberão a direção certa? Bem, eles certamente sabem a direção da Floresta Mágica. Usando ela como referência, conseguirão endireitar a placa de novo e descobrir para onde precisam ir.